Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o MCCI 11, um fundo de papel com uma pegada mais high grade, que vem pagando 14% ao ano, que através da taxa de sensibilidade ali está pagando IPCA mais 11,5%. Eu vou comentar um pouco sobre o fundo de maneira geral, perspectiva de rendimentos, pontos positivos, pontos negativos. Teve uma coisa aqui que não gostei no relatório, e enfim, a gente sempre tem que pegar no pé da gestão, porque é um fundo que eu gosto, apesar do pessoal reclamar bastante da taxa de gestão, mas aí acontece algumas coisas, como aconteceu nesse relatório, que ao meu ver ficou sem assim, ter 100% de transparência, que me deixa um pouco irritado. Eu não quero vir aqui ficar reclamando com vocês em todos os vídeos, mas tem certas coisas que me deixam um pouco injuriados. Beleza, pessoal? Então vamos lá, já gastei tempo demais de vocês. Aqui a gente vê a cota mercado 86,50, último dividendo 95 centavinhos. Tá aqui a taxa de gestão e administração 1%, a polêmica taxa de performance 20% sobre o que considera 100% do CDI, mas a gestão não vai conseguir cobrar nesses semestres com a Selic tão alta, então seguimos. A gente observa aqui então que teve uma distribuição de 95 centavinhos por cota, um dividend yield anualizado de 14%. Tá? Ele traz aqui uma informação importante nesse momento, que é 100% dos CRIs da carteira permanecem adimplentes, inclusive o CRI Vogue Square, quem não lembra, esse foi um CRI que deu problema, salvo engano até entrou em recuperação judicial a empresa, mas ele vem sendo adimplente até o momento. Aqui, então, ele informa o seguinte: o fundo realizou um movimento pontual de venda de CRIs no montante de aproximadamente 18,3 milhões, com ganho de capital. O caixa gerado com esta venda será utilizado para alocar novas tranches de CRIs já existentes no portfólio. Legal, ele trouxe aqui a informação da venda, mas ele não poderia ter trazido para a gente qual foi essa venda e, principalmente, qual o racional? Porque o que eu falo com vocês, acompanhar relatório gerencial, muita coisa aqui vocês vão ver que se repete. Ao longo do tempo vocês vão observar isso. O principal para mim é ver se tem algum problema latente no fundo, óbvio, mas ter o racional do gestor bem claro. Então, por que ele fez essas vendas? O risco-retorno estava desbalanceado? Era um CRI que ia apresentar problema? Qual foi a oportunidade melhor que ele enxergou? Como que ele vai investir esse dinheiro? Essas questões que eu gostaria de saber. Quantos CRIs foram vendidos? Porque provavelmente ele colocou dessa forma, e aí todo o espaço aqui da gestão aberto, se porventura esse vídeo chegar lá, eu gosto do fundo, sou cotista do fundo, tá? E já informo que não é recomendação de compra, tá? Estou só compartilhando aqui os meus estudos. Por que ele não colocou quais CRIs foram vendidos? Teve CRI que foi vendido no prejuízo, e aí depois teve CRI no positivo, e aí no saldo ali teve ganho de capital, e ele não quer mostrar isso? Sabe, eu não vejo problema, porque vender uma posição que está no negativo, desde que você tenha enxergado ali que teve um desbalanceamento de risco-retorno, tem uma outra oportunidade melhor, beleza. É o que eu falo aqui em todos os vídeos. Eu sou sempre favorável a você ponderar o risco-retorno. Se desbalanceou, você está no prejuízo, corta pela raiz. Aconteceu alguma coisa que você não gostou na gestão, que, enfim, não teve transparência, corta na raiz, parte para outra oportunidade. Você vai recuperar esse dinheiro em uma outra oportunidade melhor. Claro, não é para fazer um giro louco, né, de vender e comprar posição. Mas tudo bem. Mas eu gostaria de ter essas informações. Eu vou mostrar na DRE para vocês, que é ali que a gente consegue ver o ganho de capital. Não foi grande, não. Enfim, tudo bem. Seguimos. Taxa da carteira. Taxa média da cota patrimonial IPCA mais 8,2. Taxa média da cota mercado IPCA mais 10. Entretanto, quando esse relatório foi feito, a gente observa aqui que a cota estava R$ 86. Ela chegou a bater 83. Agora ela recuperou um pouquinho. Mas a 83 ela estava pagando IPCA mais 11,5. Para um fundo high grade, pode ser realmente uma oportunidade muito atrativa, porque é o que eu falo para vocês, melhor a gente receber um pouquinho menos, mas receber, do que ficar no high yield pagando um pouquinho a mais e depois ter um calote. Pelo menos é a minha visão, claro, tem espaço para tudo na carteira, você pode colocar uma pimenta, claro, sempre calibrando, né, e acompanhando. Bom, seguindo. Aqui ele traz então o guidance definitivo, salvo engano no último relatório ele falou que ia ficar entre 95 e R$ 1, aqui ele realmente fixou, vai ser 95 centavinhos por cota. Entretanto, aqui já tem uma notícia boa. Eu gosto do fundo de maneira geral, apesar das minhas críticas, mas vamos lá. Ele aqui acumulou 22 centavos de cota no último mês. Então ele gerou 1,17, distribuiu 95 centavinhos e acumulou. A gente sabe que
fundo tem aqui CRIs que fazem pagamentos em datas diferentes, então às vezes ele gera menos do mês, mas ele vai acumulando e consegue linearizar. Aqui ele trouxe também informação da 7ª emissão de cotas, que ela foi realizada, e a gente consegue observar que ele melhorou a taxa média do fundo, né? Então aqui 0,15% ao ano, e ele coloca aqui um cenário sem emissão, ele pagaria 89 centavinhos, e com essa melhora ele vai pagar 95 centavinhos. Senti falta também de descrição aqui um pouco mais detalhada dessas alocações. Ele coloca aqui, ó, que realizamos as alocações, ficamos compromissadas, legal, esse fundo chegou a ficar com umas compromissadas uma porcentagem alta do fundo por um período e melhoramos a qualidade de crédito da carteira. Excelente. Detalha para mim, a gente gosta. Enfim, aqui a gente vê o histórico de distribuição dos dividendos, correto? Liquidez muito boa, mais de 4 milhões, então tranquilo. Aqui está a DRE. Então a gente consegue olhar aqui, né, nas receitas, o crédito, ganho de capital. Então aqui foi 370 mil reais dos 18 milhões e 300 mil que ele vendeu. Isso aqui foi o ganho de capital, 2% das receitas. Não sei se ele vendeu FIIs, acho que não, né, ele não informou, mas teve aqui um ganho bem marginal. Então aqui que eu gostaria do detalhe. Claro, eu poderia pegar o relatório antigo, comparar com o relatório atual e bater operação por operação para ver qual foi vendida e estimar, porque eu não teria como saber em qual valor, né, cada um foi vendido para ter uma noção. Mas dá muito trabalho, né, ele poderia colocar para mim. Quanto às receitas, aqui 6%, então um fundo que sofreu bastante, apanhou bastante do mercado, com razão também, ao meu ver, daquela taxa de performance muito alta. Nesse semestre, no outro semestre, o gestor já trouxe para a gente relatórios antigos que não deve ter essa cobrança. Então pode ser um fundo interessante para manter ao longo de 23. Lembrando que não é recomendação, hein? A alocação majoritária em segmentos resilientes. Isso aqui é interessante para o momento que a gente está passando. Então ele fala aqui que ele quer uma participação em diversos segmentos, como real estate, e uma diversificação geográfica das garantias que compõem a carteira. Então aqui a gente vê, né, o fundo fixado majoritariamente em IPCA, tem um pouquinho dos outros indexadores, majoritariamente também em CRI, tem um pouquinho em FI, eu vou comentar um pouquinho sobre essa posição também. Distribuição por segmento, distribuição por região, e aqui no caso é interessante ter uma fatia mais gorda em São Paulo, né? Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, peço que deixem um like. Fiz esse vídeo aqui um pouco mais então de desabafo, mas eu costumo ser mais calmo, tá bom? Para quem está vendo o vídeo pela primeira vez não se assustar. Além disso, peço que deixem comentários aqui de como eu posso melhorar, tá bom? Estou trazendo vídeo todos os dias para vocês. Bom, aqui a gente consegue ver que essa posição do WT Morumbi, que ela já foi muito maior, né? O fundo era menor e tinha uma exposição grande nela. Acabou que está se diluindo aos poucos. É uma operação muito tranquila, então o gestor fez muitas lives explicando as garantias, ele conseguiu destravar um bom valor nessa operação em determinado momento e ela está se diluindo aos poucos, com o PL crescendo. Caminhando aqui para a questão dos FIIs, é muito interessante também. Ele faz aqui algumas alocações em fundos imobiliários. Eu, prioritariamente falando assim, de início, eu não gosto muito de fundo que aloque em outros fundos, porque eu prefiro que aloque em CRI, e eu faço diversificação em outros fundos. Entretanto, ele colocou aqui muitos fundos e, né, fundamenta que esses fundos trazem mais diversidade para o portfólio. Ok, é uma linha de raciocínio. Aí ele investe mais de 4% do PL em um fundo da casa. Isso gera aqui uma dupla cobrança, é uma praxe do mercado, isso acontece, infelizmente. Alguns fundos não cobram a taxa duplicada, outros cobram, enfim. A minha questão aqui não é nem essa, que eu já comentei em outros vídeos. É o seguinte, é um fundo com uma pegada mais high grade, correto? Até onde eu entendo. Então ele coloca aqui no fundo alguns outros fundos com pegada high grade, por exemplo, a RBRR. E ele coloca o Mauá High Yield, que é uma pegada mais high yield. Só que a gente vai olhar o high yield, ele comprou na época, salvo engano, foi ali na oferta inicial. E ele paga um dividend yield de 14,4% ao ano. Só que um fundo high yield que está pagando 0,4% a mais do que o irmão dele, MCCI. Aí que eu não entendo muito bem o racional, entendeu? Compensa ou não compensa? Enfim, talvez
se tiver uma oportunidade de venda com ganho de capital no MCCI, no MCHY, o gestor possa reduzir um pouco essa posição, fazer um ganho de capital e aí, enfim, reinvestir em outros fundos, se ele assim quiser, ou em CRIs. Mas é porque é esse desbalanço aqui do risco-retorno que me deixa assim um pouco ressabiado. Mas tudo bem, pelo menos é uma posição um pouco, né, menor assim em relação ao total, apesar de não ser tão pequena. Seguimos. Aqui ele tem o detalhamento dos ativos, e aí é onde eu gosto do fundo, porque são ativos realmente high grade e faz parte de uma carteira, ao meu ver, né, falando só em carteira de papel, ter um fundo 2, 3, vai de cada um, assim bem defensivão mesmo, para poder ali você ter uma rede de segurança. Claro, isso é só o meu entendimento, vai de cada um tem que fazer os seus estudos. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, então peço novamente o like, que se inscrevam, lembrando que tem um grupo do Telegram, a gente está tentando criar lá um local para a gente poder conversar, se ajudar, todo mundo ganhar dinheiro junto. Convido vocês a ingressar no grupo. Mas é isso, até o próximo vídeo, valeu!